sobre calor latente. Então pegue aí o seu caderno, um lápis e vamos à leitura do enunciado. A energia consumida por uma pessoa adulta em um dia é igual a 2.400 quilocalorias. Determine a massa de gelo a 0 graus Celsius, que pode ser totalmente liquefeita pela quantidade de energia consumida em um dia por um adulto. Em seguida, calcule a energia necessária para elevar a temperatura dessa massa de água até 30 graus Celsius. Bom, os dados são o calor latente, igual a 80 calorias por grama, e o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Bom, este problema envolve dois assuntos que nós já estudamos: calor sensível e calor latente. Antes de iniciarmos a resolução, lembrem-se do seguinte: se eu não conhecer algum termo ou alguma palavra do enunciado, eu não terei como interpretar o problema. E é por isso que nós exercitamos a leitura. No caso da física, principalmente a leitura científica. Senão, fica muito difícil para a gente conseguir resolver um problema. E as questões desses exames, como vestibular, Enem, elas batem muito nisso, interpretação de texto. Então vamos à resolução. Acompanhe a análise do problema. Primeiramente, ele nos informa que a energia consumida por uma pessoa adulta, em outras palavras, o que uma pessoa adulta gasta de energia em um dia é 2.400 quilocalorias, ou 2.400.000 calorias, que é o mesmo que 2.400 vezes 1.000. Vocês se lembram, quilo está relacionado a 1.000. E aqui o problema trabalha com quilocalorias. Então a nossa resolução vai estar voltada para esta unidade, o quilo. Mas este é apenas um detalhe do exercício. Em seguida, ele diz o seguinte: determine a massa de gelo a 0 graus Celsius, que pode ser totalmente liquefeita pela quantidade de energia consumida em um dia por um adulto. Bom, vamos dar uma parada aqui e vamos analisar esta frase. Primeiro, determine a massa de gelo. Então ele quer a massa. A grandeza que nós representamos pela letra M nas nossas equações. Vamos lá, anotem aí. Vamos começar nessa primeira parte. Massa de gelo é o que eu quero saber. Inicialmente, né? Na mesma frase ele diz, a 0 graus Celsius pode ser liquefeita. E aí a minha pergunta para você: o que é liquefeita? Se você não sabe, pause o vídeo, vá no Google, pesquise lá e depois volte. Ok? Descobriu? Isso. Liquefeita ou liquefeito é o que é tornado líquido ou o que é transformado em líquido. Ou seja, eu tenho uma massa de gelo. Pode ser um bloco de gelo, por exemplo, que pode ser transformado em líquido. E na parte final dessa frase ele diz, pela quantidade de energia consumida em um dia por um adulto, que nós sabemos que é de 2.400 quilocalorias. Não é essa a energia consumida em um dia por um adulto? Em outras palavras, na primeira parte do enunciado, ele quer saber o seguinte: se eu fornecer 2.400 quilocalorias de energia, que é o mesmo que calor, a um bloco de gelo, e se ele se transformar em líquido, quanto de massa teria que ter esse bloco de gelo?
para se transformar em líquido? Bom, aí eu vou recorrer ao meu embasamento teórico, ou seja, o que eu aprendi na teoria. E eu aprendi que o calor sensível muda a temperatura de uma substância ou de um corpo. E o calor latente muda o estado de uma substância ou de um corpo. Nesta parte inicial do exercício, desculpe, que ele nos pede a massa do bloco de gelo, o problema nos diz que o gelo torna-se líquido. Ou seja, o calor fornecido aqui é o latente, pois o calor latente muda o estado da substância. E qual é a equação do calor latente? É isso mesmo. Quantidade de calor é igual a massa, e nesse caso a massa de gelo, vezes o calor latente. Pergunta: eu tenho a quantidade de calor fornecida? Tenho. Quanto? Quantidade de calor igual a 2.400 quilocalorias. Eu tenho calor latente? Tenho. O calor latente da água foi fornecido pelo problema. Calor latente é igual a 80 calorias por grama. E é a substância que nós estamos tratando nesse problema. Como estamos tratando da unidade quilograma, 80 calorias por grama é a simplificação do quê? De 80 calorias por grama. Então, vale a regra. Eu vou considerar 80 quilocalorias por grama. Muito bem. É a mesma coisa. Então, podemos considerar o calor latente da água como 80 quilocalorias por grama. Né? E o M da equação, a massa do gelo. É o que a gente quer calcular. Então, como é que vai ficar? Quantidade de calor é igual a massa de gelo vezes o calor latente. Sabendo o valor da quantidade de calor e do calor latente, a equação fica assim. 2.400 é igual a massa de gelo vezes 80. Isolando a massa, ou seja, deixando-a sozinha do lado direito e passando 80, que está multiplicando para o outro lado, ele vai dividir o 2.400. Matemática, né? Então vai ficar assim. 2.400 dividido por 80, que é igual a 30. Então 30 é igual a massa de gelo. Agora vamos inverter. Massa de gelo é igual a 30. E qual a unidade da massa? Como estamos com 1 quilo, vai ficar massa do gelo igual a 30 quilogramas. Prontinho. A primeira parte do exercício nós resolvemos. Ou seja, um bloco de 30 kg de gelo precisa receber 2.400 quilocalorias de calor para se transformar totalmente em água. Se você trouxer isso para o nosso cotidiano, imagine quanto de calor o alto forno da CSN precisará receber para transformar o ferro gusa em aço, que é a matéria-prima para a fabricação de automóveis, né, entre outras coisas. Os profissionais da CSN utilizam equações semelhantes a essa, que nós aqui estamos utilizando para fazer o cálculo. Legal, né? Entendeu por que a gente estuda física? Bom, mas vamos continuar. Vamos para a parte final do exercício. O enunciado diz o seguinte: em seguida, calcule a energia necessária para elevar a temperatura dessa massa de água até 30 graus Celsius. Neste caso, a energia, que é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura em 30 graus Celsius, deverá ser calculada pela equação do calor sensível.
que nós conhecemos. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor sensível vezes a variação da temperatura. Nós utilizamos essa equação quando há apenas mudança de temperatura e não mudança de estado. Como na parte do exercício ele quer saber a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura em até 30 graus Celsius, fica claro que teremos que utilizar esta equação. Vamos considerar que o calor específico sensível da água fornecido pelo enunciado é igual a 1 e que a variação da temperatura, que é a temperatura final, né, que corresponde a 30, menos a temperatura inicial, que corresponde a 0. Então, como é que vai ficar a equação? E é igual a 30, que é a massa que nós calculamos, vezes 1, que é o calor sensível, vezes a variação de temperatura, 30 menos 0. Como é que fica isso? Quantidade de calor é igual a 30 vezes 30. Isso resulta em quantidade de calor igual a 900. Agora, qual a unidade que nós estamos trabalhando? 900 quilocalorias. Então, a quantidade de calor é igual a 900 quilocalorias. Esta é a resposta. Bom, eu recomendo, principalmente para aqueles que ainda ficaram com dúvidas, que assistam o vídeo novamente e depois tentem refazer o exercício, sem olhar o gabarito. Valeu? Um forte abraço a todos e bons estudos!